Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente continuará a leitura da Bíblia, hoje no capítulo 2 de Filipenses. Isso, capítulo 2 de Filipenses. Então vamos lá, vamos continuar a nossa leitura. A comunhão em Cristo. Hino. Se, portanto, existe algum conforto em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, deixando-vos guiar pelos mesmos propósitos e pelo mesmo amor, em harmonia buscando a unidade. Nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros como superiores a si, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano e encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus todo o joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O fruto do trabalho apostólico. Portanto, meus queridos, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas muito mais agora em minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Na verdade, é Deus que produz em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu agrado. Fazei tudo sem murmurar nem questionar, para que sejais irrepreensíveis e íntegros, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração má e perversa, na qual brilhais como luzeiros no mundo, apegados firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, terei a glória de não ter
corrido em vão, nem trabalhado inutilmente. É mesmo que meu sangue seja derramado sobre o sacrifício que é o serviço da vossa fé. Eu me alegro com e comparto minha alegria com todos vós. Pelo mesmo motivo, alegrai-vos vós também e congratulai-vos comigo. Envio de Timóteo e de Epafrodito. Espero no Senhor Jesus que eu em breve possa enviar-vos Timóteo para que eu também me reconforte com as notícias que tiver de vós. Não tenho nenhum outro com iguais disposições a vosso respeito, e que tão sinceramente como ele se interesse por vós. Os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas ele, vós sabeis que prova deu. Como um filho junto do Pai, ele se pôs comigo ao serviço do Evangelho. Por isso, e é ele que espero enviar-vos logo que eu veja claro acerca do meu destino. Aliás, tenho a convicção no Senhor de que eu também irei em breve até vós. Quanto a Epafrodito, que é para mim irmão e companheiro de trabalho e de luta, e que foi enviado por vós para me atender nas minhas necessidades, julguei que devia mandá-lo de volta a vós. Ele estava com saudades de todos vós e andava muito preocupado, porque ficaste sabendo de sua doença. Realmente ele esteve às portas da morte, mas Deus compadeceu-se dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Apressai-me, pois, em vô-lo enviar, para que tenhais a alegria de revê-lo, e eu fique mais aliviado. Recebei-o no Senhor com muita alegria e tende em grande estima pessoas como ele, pois pela causa de Cristo ele esteve bem perto da morte, arriscando a própria vida para me atender em vosso lugar. Bom, peguemos como, né, intuição desse texto a relação possível de buscar de nós, né, um caminho para nós continuarmos sendo nós. O que que isso quer dizer? Quer dizer que tudo é um caminho, e nesse caminho de tudo, tudo é comum.
né? Por que que é tudo comum? Porque tudo se faz um caminho. Quando eu digo isso, não é poeticamente, não é cientificamente, é utilitária, é, é um elo coligante ao ser por descender disso. Você está entendendo? Tudo ascende e descende do ser. E o que é esse ser? Não é um ser particular, é um ser comunhão, é um ser comunicante. E esse ser, para nós, é a matéria, é o meio materializante. Esse meio ele leva para o espírito, só que ele leva para o espírito sensações. E aí ele sempre vai ter um caminho de levar para o espírito sensações. Só que o que, que acontece? A, a decomposição associativa a essa elevação ao espírito pode haver obras, ou seja, estradas, e nessas estradas tecnologias podem pairar e até mesmo naquilo que era eternamente bom fundar um lado mal. E aí você é expulso do par disso. Ou seja, você desconfigura o bem da elevação ao espírito. Porque não se sabe. É atentado do homem classificar o motivo pelo qual ele construiu, né, uma tecnologia de colher o mal e não se ocupar dele para que ele obtivesse o seu propósito, o seu caminho de sentido. Então, é um erro humano o mal. Não é Deus não fez nada mal. As pessoas sábias às quais eu entrei em contato, elas nunca falaram comigo que Deus fez mal. Elas sempre falaram: Deus não faz nada mal. Não há nada imperfeito. Tudo é bom. Quem faz alguma coisa mal é o homem, é o ser humano. E aí, a pergunta é a seguinte: por que você há de fazer mal aos outros e a si mesmo? Por qual motivo? E a resposta está bem clara: para ir mais rápido para os braços de Deus Pai. Não é mesmo? Não é para se matar, não é para levar as pessoas para Deus, né? Porque não, você, quando está mal, quando você faz mal para alguém, você não está num filtro de só ver mal. O verbo haver começa a existir só para filtrar mal em você. Ué, é a tecnologia. Só que a tecnologia, ela é uma forma que constrói um caminho de levar o sentimento, né? Aquilo que já havia um caminho, pois tudo tem um caminho para o sentido. E tudo que tem vida sente. É de sentido, nós somos uma comunhão. Essa é a maior lógica e o maior propósito para estarmos. Mas quando a gente se desconforta de estar ou começa a questionar o estar, todos os sentidos que levavam
todos os caminhos que levavam ao sentido, a Roma, razão, e se desassociar pelo bem desse sentido, começou a quebrar a aliança por uma comunicação de potencial de valor. A instalação do ser humano sobre a capitalização desse valor trouxe a morte do valor, ou seja, o bloqueio do sentido. Quando há esse bloqueio de sentido, o que acontece? Há bloqueio de comunicação, há bloqueio de comunhão. E aí a desigualdade momentânea começa a relapsar na atividade desencontrante no seu organismo, patológica. E isso começa a contar em você, a fazer marca em você, a desinstituir em você como um trauma. E isso vira para você momentos de memória, coleções de momentos de memória. Esse é meu jeito, eu sou assim. Não. Essa é a carga a qual você carrega pela memória colecionante. É genético? Não. Ninguém tem culpa de você carregar isso. Porque a gente vive e existem soluções para isso. Ou seja, você não adianta você colocar culpa em genética, porque tudo que você sente é uma relação com os caminhos do sentido, e você pode sentir o par com esse sentido. Mas o que acontece? A gente acaba andando nos caminhos que já existem. Nós começamos a estimar em nós uma fraqueza ou aquilo que a gente chama de preguiça construtiva, imagética. O poder da imaginação e a construção que daria potencial e coragem para você conseguir vencer qualquer inanição, bloqueio de sentimento, de sentido, o poder da fala, o poder do toque, o poder do ouvir, o poder do enxergar, o poder do cheirar, né? Tá todo aí em você. As portas estão aí. Elas esperam que você as use. Quanto mais você as usá-la, mais esse caminho vai florescer utilidades, qualidades de contraste sobre funções. Você recarregará e fortalecerá as células que ali competem nessa sistematização de dar ao organismo essa habilidade de se manter sã, né, na sua vida. E aí, o que acontece? Muitos sábios souberam dessa guerra, a guerra do mal, ou seja, a decomposição do homem sobre o relapso de existir em um mundo de valores sintetizantes
dos quais as lutas acontecem para que dentro de instantes, dentro de áreas, elas passem mais anos líderes potenciais sobre camadas de valores mais valorizados. E aí, essa festa infestou e trouxe uma verdadeira falsa festa, né? Um falso festejar, né? Porque, sinceramente, para quem vive com os sentidos pro bem, né? Em santidade, ele não precisa de nenhuma medicação, nenhuma ferramenta ilusória para aumentar sua imunidade ou ajudar no seu sistema imune. Ele não precisa de nenhum fármaco. E não é porque ele é econômico, egoísta, é porque ele tem tudo. Ele sente tudo, né? E ele é forte nesse sentido, né? O que eu quero dizer? Que quando você tem um caminho do bem, o bem não faz mal. O bem ele não faz mal. O sentimento ele é bom. Ele é avisável, né? Ele antecipa o mal e ele permanece no bem. Ele salva. Ele é o Salvador. Quando você bloqueia o bem, você leva os seus irmãos, você se leva para o mal e depois você vai precisar de crença, de fé fertilizantes para você voltar a acreditar no bem. E isso vai fazer você doar esse poder para a farmácia. Fala assim, farmácia, tô me sentindo mal. Poxa, eu ajudo você a acreditar no bem, no caminho dos sentidos. Cientistas, no caminho dos sentidos. Qual mal que você sente? Minha cabeça, isso aqui. Poxa, aqui ó, 3,50. 10,75. Toma aqui, ó. E aí você vai lá e compra esse compromisso com a crença, com a verdade, com o sentimento. Você resgata o sentimento, porque o sentimento é a única coisa que te faz escolher o bem. É o sentimento que faz você apagar a luz, que faz você tomar a água na quantidade quimicamente agradável, benéfica ao seu organismo. É o bem, é o sentimento que te faz agradecer, comunicar, comum ficar no ambiente. É o sentimento. Sem ele, você não tem porquê. E com essa guerra, muitas pessoas elas caíram nas valas de não ter porquê. Valas que são descendidas por essa droga civilizada com o estímulo de insistir
em categorizar e hierarquizar as pessoas em um modelo de finanças, capitais, como se isso fosse humano, como se isso fosse, na verdade, isso fosse bem para a vida, organização. Mas isso não é bem, isso não é organizado. Não há como organizar o dinheiro, esse poder. Não há como você organizar capital. Não dá, é impossível. Porque é como se você quisesse tentar ser Deus, tentar julgar as pessoas. E o ser humano, ele nunca, em nenhuma condição, o conseguirá. Só que ele cria leis e estabelece nas áreas instrumentos de contenção, onde dentro dessa área haverá uma luz a qual é possível ter paz no sentido desse julgamento, dessa divisão. Só que o ser humano, ele não enxerga nada, ele não tem visão de nada. Não dá para agradecer o ser humano por nada. Não o faça, nem por respeito. Não é dizer obrigado que você agradece, porque muitas das vezes esse obrigado é pura falsidade. A gente agradece simplesmente na reação. E as reações, elas, meu Deus do céu, elas deveriam ser verdadeiras. Elas deveriam ser a justiça, ação e reação. Mas hoje não é mais. Ainda continua sendo o que deve ser, mas hoje existe uma manifestação do mal que em diversas vezes, né, bloqueia a atividade do bem, a reação verdadeira. E aí essa preocupação, essa alucinação fez a gente fez em nós covardias, agências de segurança, e tudo isso nos tomou tempo para odiar uns aos outros. Nos tomou dados para odiar uns aos outros, como se as pessoas elas estivessem reagindo normalmente. Elas fossem maus mesmo. Tem que ir para a cadeia mesmo. É um indivíduo muito mau mesmo. Não deveria nem ter nascido. Que raça ruim. Olha que preconceito. Incabível para alguém que é imagem e semelhança de você. É um elo cognitivo seu. Te apresenta uma inovação, um bem. É a herança que Deus dá a você. Comunicação, comunhão. E aí por que merecemos isso? Né? Por que votamos? Por que esperamos justiça, né, nesse mundo? Uma vez que o mundo as pessoas elas não estão qualificadas para para o bem.
elas agem pensando no mal. Elas não confiam no bem. Por que elas pensam no mal? Porque elas fazem o mal. Elas criaram. Elas, eu me incluo, né? Nós criamos o mal. Cremos no mal. Acreditamos tanto no mal que o mal hei de existir, né? E existe um sistema religioso de classificação de todos esses maus em várias modalidades, espectros e residências e hospitalizações e confecções para dizer sem sombra de dúvida que é mal, que existe o mal, que vai fazer mal, que vai para o reino do mal. E aí o que acontece? O mal é quando não existe sentimento. A santidade se perde. É perdido o caminho para o sentido. Existe um bloqueio ali. Só que o que acontece? O próprio ser humano, ele trouxe a tecnologia, testou e ele consegue fechar ou abrir as portas. Ele construiu a chave. Esse vetor de contra-área, né? Esse vetor de contra o dispositivo da sua objetividade. E às vezes você esconde a objetividade e quando alguém vê que você esconde, ele aciona o seu esconder por causa do segurança que você contracena-se, né? Ele apenas acena-se. Porque é como se você vivesse na imaterialidade do espírito em combate, em luta. Há de ver se a área em razão de comparar em composição de ajustes, de se manter em área o mais equilibrado possível. Sobre essa órbita lógica de ver o par, de querer esse tipo de razão, de continuar em cena, de ser esse ser que quer vencer ou que quer sentir mais ou menos por indexação de caracteres, isso e aquilo. Ou seja, é como se eu tivesse uma amostra e falasse a você o quanto, né, caracterizasse essa amostra para você sobre uma reação conhecida. E dentro dessa reação conhecida, eu posso jogar para você a porcentagem, né? Eu posso elevar a você um raciocínio sobre essa amostra, né? Comparando-a com doenças ou com qualquer outro grupo de sentenças no sentido de conjuntos de dados, né? E eu posso fazer os meus ajustes cirúrgicos sobre essa manobra de encenar e raciocinar essa versão dos indivíduos sobre essa 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 presença, né, do espírito em esperar sentir, né? Porque você acorda e espera sentir o sol, a temperatura,
os hormônios alimentares, completar as missões, né? Ir ao banheiro, fazer o máximo de pontos possíveis no banheiro, escovar os dentes, olhar com um sorriso para o espelho, dar descarga, lavar as mãos, olhar para o banheiro para ver se ele está sujo, se está marcar o dia do médico, ou seja, o dia de limpar. Tá vendo como que é um jogo sobre o julgamento? E essas coisas são tão simples, né? São tão versiculares. Beleza, né? E quando a gente lê os textos da Bíblia aqui, a gente vê alguma coisa muito uma coisa muito de encenação, de uma mensagem imaterializante, um espírito que lança, que incendeia um cenário e que encobre a gente sobre valores que de alguma forma nos ajudam a descascar essa camada que encobre a, o sentimento. Realmente, para proteger o sabor, o sentimento, aquela combinação, aquela mistura sagrada, aquela mistura que envia uma mensagem para nós, uma mensagem que afetua a gente sobre a esperança da vinda de Jesus Cristo. Só que o que acontece? Esse Jesus Cristo, ele é como se fosse a luz. E a cruz, ela remonta essa luz no sentido de trabalhar o emprego do ser humano para a luz que enxerga o mundo, ou enxerga o amor do mundo, enxerga a esperança do mundo, e não que enxerga o mal. Mas por quê? Porque o mal não existe. É a esperança no homem de encontrar a luz, a, a característica de ser uma esfera em um plano, uma luz, uma luz. E nessa luz é você que é o foco. É você que incendeia, é você que brilha. Só que Jesus, ele quer passar para você a mensagem de que você foi feito para a luz, foi feito para essa conversão. E o seu semelhante, ele também foi. Só que quando vocês se unem, se vocês não amarem um ao outro, vocês não serão mais luzes potentes como seriam. Uma vai perder potencial de ser luz e uma vai continuar sendo. Uma vai cair, uma vai para o inferno, uma vai inferiorizar em luz, vai diminuir sua chama. E não é isso que Deus, Jesus, nós queremos. Mas a gente é levado a acreditar que quer, porque de alguma forma parece espetacular a cor que uma outra luz alcança quando entra em contato com uma luz que de alguma forma cai em pecado. Essa colorização são quedas. Toda cor é uma queda da paz. É um encontro onde uma alma foi para baixo.
É a hierarquia. Essa é a parábola do color, né? Do- essa é a parábola do arco-íris, das íris, né? Dessas iscas pro espírito, né? Caminhos pro espírito. Então, o que acontece? Unidos somos um universo. Mas para sermos um universo, um infinito universo, para nos materializarmos em bem, encontrarmos a Deus, a Cristo, né, a Deus, para acreditarmos nisso, para encontrarmos formas de Cristo, precisamos estar unidos em paz. Esse é o desafio. E eu sei que muitas pessoas elas cometem o ilucidício. Não é o suicídio, é o iludir-se disso. Dir-se. Iludir-se disso. Essa cometer isso é um pecado para nós, todos nós. Todos nós sofremos quando alguém comete o ilucidício. Porque é como se alguém aceitasse a descolorização do universo. E o universo não precisa dessas cores no sentido espiritual, no sentido humano, lógico, no sentido de comunhão. E é por isso que as cores existem, para que nós não precisemos nos converter a elas em argumentação de encontros, de comparações. As cores não foram feitas para comparar. As cores elas foram feitas para avisar. Então, olha o raciocínio. Avisar não é comparar. E elas avisam para nós que se formos igualmente bens, veremos o infinito, viveremos para sempre, encontraremos Deus. O céu é logo ali. No branco da paz, você pode fechar os olhos e encontrar Deus. O seu espírito, ele vai ver a graça. Ele vai imaginar qualquer coisa, qualquer sentimento ao seu organismo lhe será dado. Mas no branco, na paz. E aí, quantas questões você fez hoje para alcançar mais paz? Riqueza, alegria, paz. Queremos paz, paz, paz. Mais paz, 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 paz. Brincadeiras fonéticas à parte. Esse seria o fruto, né? Que esperamos. Eu vou ficando por aqui então. Seria harmonia. Harmonia é quando as notas em uma partitura conseguem se unir e gerar um branco na mente. Pá! E não gerar um vermelho ou um azulzão. Não, é um branco. Não é aquele. Não é um branco. Entendeu? Ah, mas precisamos desses contrastes. Sem eles. É aí. Aí é complicado, né?
É... Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Se vê no próximo vídeo, então. Um abraço para vocês e fui!